Capítulo 166 Tentação Mortal. Zhao Feng descobriu que a casa de madeira estava a cerca de 100 metros de onde ele estava e entre eles estava o abismo. Em circunstâncias normais, aqueles no terceiro céu do reino ascensionado não podiam voar. Eles podem flutuar no ar por 100 metros, mas o vento no topo do abismo era tão forte que até mesmo os cultivadores no terceiro céu seriam rasgados em pedaços em algumas respirações. Neste momento, os 3 discípulos do núcleo estavam todos na beira da estrada, mas eles não fizeram qualquer movimento. A pupila do olho esquerdo de Zhao Feng ligeiramente se contraiu enquanto inspecionava o esqueleto e os itens próximos a ele. O esqueleto tem estado aqui por um longo tempo, mas os ossos ainda estão ligeiramente brilhantes, significando que o cultivo desta pessoa estava no reino espiritual verdadeiro ou maior quando ele ou ela viveu. Os olhos de Zhao Feng cintilaram. Não foi só ele quem viu isso, os 3 discípulos do núcleo também viram isso. Os itens tinham estado ali para trás por um longo tempo, mas eles não tinham oxidado ou quebrado, o que significava que eles não eram simples. Espada de bambu quebrada, ornamento de jade, livros antigos. Os materiais destes itens eram todos únicos e como os ossos, eles estavam intactos. Se eu pudesse pegar os itens ao lado do cadáver, não importaria se eu falhasse no julgamento. Os itens deixados por um cultivador no reino espiritual verdadeiro podem ser habilidades ou armas de nível espiritual. Quan Shen estava extremamente animado e não podia conter sua ganância. Todos olharam expectantes para os itens ao lado do esqueleto e Zhao Feng logo concluiu. Uma espada de bambu quebrada deve ser uma arma espiritual e mesmo se não tivesse nenhum espírito em seu interior, ainda estava pelo menos a par com as elites do nível mortal. 2. O material do ornamento do jade era extremamente original e parece ter um poder que flui em torno dele. O preço dele pode não ser maior do que uma arma espiritual, mas também não deve ser menor. Quanto aos 2 livros antigos, ninguém sabia exatamente qual era seu nível, mas com o cultivo do esqueleto, antes de morrer, deveria ser no mínimo uma habilidade de nível ápice. Esses itens podem até superar as recompensas do primeiro lugar do julgamento. Mesmo Zhao Feng teve o desejo de tomá-los, mas seus olhos cintilavam e suspiraram, vamos. Lin Fan não hesitou em nada e ele seguiu Zhao Feng. Na verdade, mesmo aqueles no 4º céu do reino ascensionado não tinham plena confiança para chegar à casa de madeira e retornar ilesos. Pensou Lin Fan. Aqueles no 4º céu do reino ascensionado só tiveram uma chance de 20% de sucesso e Yang Gan, que tinha o maior cultivo, poderia ter 30 a 40%, dependendo da força do vento. Meu objetivo é primeiro lugar e vencer a pontuação do mestre Haiyun. Os olhos de Yang Gan tornarão-se afiados assim que ele saiu também. Em seguida, Quan Shen e Lua Gao ambos suspiraram e eles começaram a correr novamente. A maioria dos discípulos hesitavam na frente desses itens, mas eles iam embora depois de algum tempo. Eram todos discípulos de elite e podiam controlar sua ganância. Além disso, as chances de sucesso eram muito baixas e aqueles sob o 4º céu do reino ascensionado quase não tinham chance. Depois disso, pedras maciças começaram a aparecer nos 2 lados da estrada com recompensas escritas sobre elas. Num certo ponto, uma floresta com energia densa apareceu depois do abismo e era possível ver os tesouros nela. O fruto aromático espiritual pode ajudar aqueles abaixo do 7º céu do reino ascensionado.
Uma fruta pode ajudar o cultivador a avançar um céu imediatamente. Liu Yuer exclamou enquanto reconhecia o fruto. Fruto dragão da lua, o tesouro dos rumores que aumenta os atributos do corpo e ainda tem uma chance de dar um antigo talento especial. Zhao Feng olhou para a floresta na frente e respirou fundo. A isca era muito forte. Havia muitos tesouros aqui que poderiam mudar uma vida e destino, assim como o olho esquerdo de Zhao Feng. Zhao Feng ainda encontrou alguns itens que desafiam o céu, que poderiam ser usados para aumentar o seu talento. Os tesouros desta floresta ultrapassaram tudo o que viram até agora. Se um deles pudesse entrar na floresta e mudar seu destino, o reino espiritual verdadeiro não seria difícil de alcançar. Fruto aromático espiritual. Fruto dragão da lua. Os olhos de um discípulo no ápice do terceiro céu brilhavam com ganância. Esta pessoa era Shen Yui, a única pessoa com quem Zhao Feng não estava familiarizado. Teng! Shen Yui exclamou enquanto circulava sua força verdadeira para formar uma onda vermelha escarlate, que o impulsionou para o abismo. Agao! O vento acima do abismo começou a se mover, o que fez o rosto de Shen Yui ficar vermelho. Ele usou tudo o que ele tinha e correu cerca de 10 a 20 metros antes da camada de força verdadeira em torno dele desmoronar. Ah! Shen Yui gritou antes de cair no abismo e desaparecer de vista. Esta cena surpreendeu todos os outros discípulos. Com o cultivo do terceiro céu de Shen Yui, ele só podia correr cerca de 10 a 20 metros no ar, nem mesmo um quinto da distância total. A expressão de Zhao Feng era extremamente solene. Seu cultivo era menor do que o de Shen Yui, o que significa que a quantidade de força verdadeira que ele tinha era menor do que os últimos. Mas era melhor em termos de pureza. Vamos! Lua Gao, um dos principais discípulos, balançou a cabeça e saiu. No início, ele queria tentar, porque ele estava no quarto céu e seu forte era o fortalecimento do corpo. Mas depois de ver o que tinha acontecido a Shen Yui, Lua Gao sabia que ele só poderia viajar cerca de 40 a 50 metros no melhor dos casos antes de cair no abismo. Vamos continuar correndo. Todos suspiraram e suprimiram a ganância em seus corações quando eles começaram a correr novamente. Jiang! 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 O monstro de ferro negro atrás deles não sabia o que é cansaço ou comida e continuava perseguindo-os. Mesmo que a velocidade dos discípulos fosse rápida, eles ainda precisavam de tempo para descansarem e se recuperaram, o que significa que eles não seriam capazes de despistar completamente o monstro. 30% de chance. Os olhos de Zhao Feng cintilaram quando ele olhou para a floresta, mas ele desistiu no final. A estrada do julgamento da crista flutuante era longa e haveria definitivamente mais recompensas mais tarde. Este era apenas a primeira parte do julgamento e era o caminho da tentação, não apenas o caminho da morte. Entrada do Palácio da Cordilheira Flutuante. Veng! Uma estranha luz verde brilhava da porta. Já! Os 4 anciãos e a mestre do clã ficaram surpresos. O brilho desapareceu e uma figura apareceu. Este era Shen Yui. O que fez você sair tão rápido? Perguntou o ancião Shui profundamente. A expressão de Shen Yui era escura quando ele disse aos anciãos e ao mestre do clã o que tinha acontecido. Você é um discípulo interno e não consegue resistir a essa tentação. Perguntou a avó Liu Yui com desdém. Não é totalmente culpa dele. Este julgamento parece ser mais difícil do que os anteriores,
eles foram perseguidos por um monstro no reino espiritual verdadeiro e as recompensas no caminho eram grandes. A voz suave e encantadora da mestre do clã Lua Quebrado soou. Quanto mais difícil é, maior a recompensa final. Infelizmente, este jovem nem sequer passou no primeiro julgamento, o que significa que ele não receberá nenhuma recompensa. Felizmente, este é apenas um terreno de julgamento para os justos. Você pode imaginá-lo voltando vivo se ele estivesse em um julgamento demoníaco. O primeiro ancião sorriu fracamente. Os anciãos não ficaram muito surpresos com o fracasso de Shen Yui, já que seus próprios discípulos ainda estavam participando. Em um piscar de olhos, 2 dias tinham passado no julgamento. Jiang! Jiang! O monstro de ferro preto perseguiu-os sem esforço, embora a velocidade não fosse muito rápida. A maioria dos discípulos tinha que confiar em sua força de vontade e pílulas para continuar. De todos eles, Yang foi o mais relaxado. Seu cultivo era o mais alto e sua velocidade era várias camadas mais altas do que os monstros de ferro preto. Mesmo Quan Shen começou a se sentir cansado. Os discípulos sob o quarto céu do reino ascensionado tiveram que se empurrar pouco a pouco, passo a passo, para evitar serem mortos pelo monstro atrás deles. Todos tinham finalmente compreendido que o 1 graus julgamento abismo da morte significava que eles seriam perseguidos por 3 dias e 3 noites seguidas, enquanto a tentação estaria no caminho também, tentando distraí-los. Falta apenas meio-dia. Todos, continuem assim. Yang gritou da frente, mas isso foi tudo o que ele podia fazer. Mesmo ele seria imediatamente abatido pelo monstro. O olhar de Yang desembarcou no outro único discípulo do primeiro ancião, Zhao Feng. A taxa de respiração do último era uniforme e teve uma expressão calma ao contrário de muitos outros. Era Lin Fan ao lado dele que tinha suor escorrendo pelo rosto, mas continuou com sua força de vontade forte. O que mais surpreendeu a Yang foi que Zhao Feng e Lin Fan tiveram o menor cultivo no grupo, mas poderiam continuar até aqui. Especialmente Zhao Feng, ele parecia muito mais relaxado do que a maioria dos outros. Neste momento, as tentações dos dois lados do caminho se tornaram cada vez mais próximas. Essas tentações estavam a 100 metros de distância, mas agora a maioria estava entre 70 a 80 metros, mesmo alguns estavam a 50 ou 60 metros de distância. Mas através de 2 dias de corrida contínua, a energia que as pessoas tinham havia caído. Além disso, o valor dos itens caiu em comparação com antes. Quanto maior a recompensa, maior o risco. Enquanto a dificuldade cai, isso também significa que as recompensas caem em valor também. Zhao Feng balançou a cabeça em silêncio. Enquanto corria, seu olho esquerdo continuava examinando as recompensas que surgiam e analisava a chance de sucesso. No entanto, a taxa de sucesso da maioria das recompensas foram inferiores a 50% e os itens não eram tão grandes. Num certo momento, a paisagem do abismo de repente mudou e um pavilhão estranho cerca de 4 a 5 metros apareceu entre 20 a 30 metros de distância. Do pavilhão veio o som de um alaúde e uma bela mulher estava lá sentada. A mulher tinha uma pele branca e cremosa e as sobrancelhas pretas e finas. Cada sorriso dela estava cheio de tentação ilimitada, o que fez aqueles que a olhavam se tornarem atordoados. Essa cena estranha deixou os discípulos cautelosos, mas quando seus olhos pousaram sobre ela, todos sentiram uma surpresa invadir seu corpo e alma.
Este lugar estava apenas a 20 ou 30 metros de distância, o que significa que o poder dos ventos era menor. Os corações de todos aceleravam e os olhos de Lua Gao, Kong Yuanyao e Quan Shen estavam cheios de obsessão. A coisa estranha era que mesmo Liu Yuer e Han Xiaoyuan tinham expressões atordoadas. Quase ninguém podia resistir ao encanto do alaúde. Do grupo, apenas Zhao Feng não foi afetado como ele olhou para ela com olhos cintilantes. O primeiro a reagir foi Yang Gan, então Lin Fan, que cerrou os dentes e conteve-se. Zhao Feng ficou um pouco impressionado. Ele não achava que a força de vontade de Lin Fan era ainda melhor do que Quan Shen. Yang Gan exclamou em voz alta e ele acordou as pessoas restantes. Irmão Yang, é apenas 20 ou 30 metros de distância, devemos tentar. Quan Shen sugeriu, a mulher no pavilhão era muito bonita, como se ela fosse uma deusa. 20 ou 30 metros é a distância mais próxima até agora. Zhao Feng semicerrou os olhos enquanto ele estimou a taxa de sucesso e o valor dos itens do pavilhão.